vou apresentar a nossa querida convidada, que é Lucinaura Diógenes, diretora e fundadora do Instituto Biadote. Ela é geóloga e eu já a considero como psicóloga, porque assim, ela ia se formar esse ano, mas a pandemia chegou e a coisa parece meio que desandou, né, para todo mundo. Mas, enfim, eu lhe considero como psicóloga, né? Você é fundadora do primeiro grupo em apoio aos enlutados por suicídio no Ceará, né? O Instituto Biadote. E assim, é uma emoção imensa de receber aqui no GEAV, estamos de braços abertos. Muito feliz por você estar aqui. E eu gostaria muito que você falasse um pouco o que é esse Instituto Biadote, para a gente poder ir continuando aí fazendo nossa estrutura de live. Certo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com a Ana Patrícia. A gente se conheceu nessa, nessa caminhada, nesse movimento de prevenção do suicídio, né? E, assim, tenho muita admiração pelo trabalho dela. Foi um prazer enorme, satisfação enorme estar aqui para bater esse papo com vocês e com ela, né? E o Instituto, ele foi criado em 2013. E ele foi criado a partir de talvez uma ressignificação, uma forma de reinventar a vida, uma forma de continuar a vida a partir de um suicídio, que foi o suicídio de Bia aos 13 anos, em 2008. E, assim, eu acho que o Instituto foi uma forma de caminhar o resto da vida com Bia. Ela me acompanhando, e assim, eu tendo sempre essa lembrança, sempre essa missão de fazer algo com aquilo que me tornou o que eu sou hoje, assim, porque eu digo muito assim que eu sou uma mulher hoje feita do luto que eu vivi, né? E que eu vivo, né? Porque assim, o luto é diferente para cada pessoa e para mim eu vivi dessa forma, né? O Instituto trabalha com a prevenção do suicídio, com a promoção da vida. Hoje a gente tem muito claro qual é o nosso objetivo, que é trabalhar com a prevenção do adoecimento mental, trabalhar com a prevenção do suicídio e com a pós-venção do suicídio. Trabalhar com. Que eu já ia perguntar até, né? Que eu assim, o que é a pós-venção? Porque as pessoas sempre falam prevenção e suicídio, mas não sabem O que que é pós-venção é prevenção e o que é pós-venção, né? É um termo também não é muito usado, é um termo novo, é mais usado para quem já trabalha com a prevenção do suicídio, mas a prevenção do suicídio é uma forma de prevenção com a pessoa que está enlutado por uma morte por suicídio, mas também, hoje em dia, a gente já amplia, ele se torna mais amplo para dar apoio às famílias que passaram por uma situação de suicídio e não só como só prevenção, porque quando você fala assim, pós-venção como prevenção do suicídio, dá a entender que as famílias que passaram por essa situação, elas necessariamente têm um preditor para ser uma pessoa que pode vir a ter ideação suicida. E nem todos, porque com cada pessoa o luto acontece de forma diferente. Então, assim, a pós-venção é todo o apoio, acolhimento, todo o trabalho que é feito com a família, com o enlutado por suicídio. Ela é uma forma de prevenção? Porque em algumas situações esse enlutado ele pode ter uma ideação suicida. Mas aí a gente não vai trabalhar só com a pessoa que tem ideação suicida, é a pessoa que está sofrendo, passando por esse luto, que é um luto difícil. Eu achei interessante. Eu achei interessante quando você falou assim, realmente a gente não pode generalizar, né? Uhum. De que a pós-venção já é uma prevenção. Ela também é uma É, prevenção, mas a pós-venção é um acolhimento, né? Ela é um amparo, é o apoio, é o olhar, é o olhar. é, é o outro compreender aquele que perdeu o seu ente Uhum. querido, conseguir compreender de que ele é uma pessoa que está sendo vista, que está sendo olhada, que está sendo acolhida, amparada, né? Não está tendo olhares De de julgamento. julgamento. E tem uma questão assim, que eu até defendi no meu trabalho, que o luto por suicídio, ele tem
especificidades. E no começo até teve um questionamento, não é um luto que seja mais sofrido que o outro. Não, isso vai depender do enlutado, vai depender de qual o seu vínculo com a pessoa. Mas o luto por suicídio tem especificidade, sim, enquanto é um luto que é carregado de culpa, de julgamento, de estigmas, de tabus. Então, a pessoa que passa por um processo de luto, dizendo que o luto não é um estado, é um processo, você passa por várias situações até se adaptar à vida sem a pessoa amada, ou achar uma forma de adaptar a vida sem essa pessoa, mas é um processo que você vai ter outros conteúdos que trabalhar, que não só de um luto por outro tipo de morte, né? Por quê? Porque a morte é carregada de estigma. Você não pode falar do seu ente querido que causa constrangimento. Você também se sente culpado. Você se sente julgado pelas pessoas. E isso faz com que você cale. É uma morte silenciada e é um luto que faz com que você também silencie pela própria situação que a sociedade traz, exatamente pelo tabu e pelo estigma, pelo medo de falar sobre isso, ou então o medo do desconhecido. O que é que eu vou falar para essa pessoa? Como é que eu vou chegar para um amigo que perdeu um filho ou um pai por suicídio? O que é que eu vou dizer, né? Tem esse constrangimento da outra pessoa também que sente por aquela morte, mas não sabe o que dizer, nem como chegar. Algumas pessoas me dizem, o que é que eu digo? O que é que eu faço? Né? Então, se pergunte como é que você está, como é que você está se sentindo. Né? Eu me lembrei da nossa conversa ontem, que a gente passou, eu não sei se tu viu, mas tinha lá 1h30. Ah, Porque quando a gente começa a conversar, foi. é impressionante que a gente não passa menos que isso, né? Verdade. Sim, e eu achei muito interessante que a gente falou exatamente sobre isso. O enlutado também tem receio de que as pessoas cheguem não para poder ouvi-lo, mas por curiosidade. Que às vezes as pessoas não têm noção, que elas acabam perguntando assim, como foi? E É, não é isso que a pessoa quer ouvir, né? a primeira coisa que a pessoa quer ouvir é que ela sinta, que ela pergunte assim, como é que você está? Né? Ou então, como foi, ou de que foi, né? Por que que ela fez isso? A, a pior pergunta que alguém pode fazer para um enlutado por suicídio é por que ela fez isso? Porque é uma resposta que você não tem. O suicídio é muito complexo, ele não tem uma resposta única, não é uma causa única. Pode ter tido um fator precipitante, pode, uma situação difícil que a pessoa não teve recursos para resolver, mas ele não foi gerado a partir de uma única situação difícil. Tem vários acontecimentos, vários nãos na vida da pessoa, várias frustrações, não reconhecimento que vem acontecendo e vem se acumulando e a pessoa não deu conta de resolver, né? Não procurou alguém para desabafar, não encontrou recursos, ferramentas para enfrentar essa situação. E aí acontece uma situação de desamparo, de desespero, de não ter, não encontrar caminhos, não encontrar sentido para aquela situação. E a pessoa faz uma tentativa e às vezes chega a óbito, né? Mas aí o que acontece? Não tem como você explicar por esse um único motivo ou um único ato que aconteceu nesse período da pessoa. Como também é muito difícil para a família do enlutado as pessoas resumirem a vida do enlutado ao fenômeno suicídio. A pessoa tem toda uma história de vida, né? Tem toda uma evolução, um crescimento, fez várias coisas, estudou, amou, cantou, brincou e teve projetos, e aí as pessoas resumem aquele último ato. E isso para a família é sofredor. Porque o que é que a Eu, pessoa. desculpa, continue, desculpa. Não, pode. Eu estava me lembrando que quando alguém chega para mim e fala que um ente querido morreu por suicídio, eu sempre pergunto a ela uma coisa: como é que foi a vida dessa pessoa?
Porque eu tento tirar esse processo, né? Quando você fala sobre isso, eu disse, cara, é isso mesmo. É esse caminho, né? É você parar e compreender de que é uma vida toda seguida antes disso. Que Tem. esse ato não define aquele ser, né? Uhum. Alguém está perguntando, o suicídio é genético? Já ia colocar aqui. Gente, não é genético, Não mas é responda genético. por É. Não é genético. O que pode, assim, tem alguns transtornos mentais que são relacionados ao suicídio. Como as pessoas perguntam assim, que toda pessoa que suicida que morreu por suicídio tinha depressão? Não. Nem toda pessoa que tem depressão vai morrer por suicídio e nem todo suicídio está ligado a um transtorno mental. O que pode ter um fundo genético é um transtorno mental que pode levar, se não tratado, se não cuidado, pode levar a um suicídio. Mas o suicídio não tem. Agora Até para tem. a Adriana que perguntou, eu vou até dizer que muito grata pela pergunta, porque tem muita gente que fica questionando sobre isso. Eu achei maravilhoso ela dizer, né? Ela perguntar E aí, e dizer assim, comportamento. Tanto que, por ser um comportamento, ele pode ser retirado. Justamente porque é um comportamento, né? Que se junta com vários fatores. Então, a gente não pode colocar que a pessoa morreu por causa, ela se matou por causa do namoradinho, assim, assim, assim. Não, é uma junção de várias coisas, né? São muitos fatores. diz que tem o suicídio, ele tanto tem fatores precipitantes, como tem fatores predisponentes que a pessoa vem acumulando ao longo da vida. Ainda nessa questão do genético, ele pode ter um fator transgeracional. Que assim, por que, que a pessoa diz, por que, que naquela família então acontece tantos suicídios? Tem fatores transgeracionais que acompanham algumas famílias, não só na questão do, do tipo de morte, um fenômeno como o suicídio, mas outros fenômenos que você vê que se repete na família, né? Mas isso não quer dizer que é genético, é um fator transgeracional, um fator cultural e social, que pode ser E classificado. psíquico, E né? psíquico E também. psíquico, Uhum. que é uma questão Claro. psíquica também. É o caso, assim, às vezes acontece de ter um suicídio naquele núcleo familiar mais próximo. Isso também pode ser um sofrimento psíquico. A pessoa passou perdeu alguém que ama muito, não teve um apoio, não soube como lidar e ter a ideia a ideação suicida. E tem adolescentes que pensam em se encontrar com essa pessoa amada e achar que a vida não tem mais sentido sem essa pessoa e procurar essa forma de estar mais próximo da pessoa através da morte. Lucinaura, onde é que a gente pode fazer a pós-venção? Onde é que a pós-venção pode ser feita? A pós-venção, ela pode ser feita, ela é muito ampla, pode ser feita em muitos lugares. Pode ser feita com o psicólogo, como uma terapia individual, é uma forma de pós-venção. Pode ser feito com grupos terapêuticos também. Pode ser feito com grupo de apoio. E aí o grupo de apoio, ele tem vários espaços que ele pode ocorrer. Pode ser feito grupo de apoio em uma instituição, como no Guiadote, tem um grupo de apoio às famílias sobreviventes de suicídio. Pode ser feito em qualquer entidade religiosa. O que ele precisa para ser feito? Ele precisa, primeiro, que a pessoa tenha interesse, disponibilidade, generosidade para fazer isso e que ele se proponha a acolher. A principal função do grupo de apoio é isso, é ter alguém que faça a mediação. Para essa pessoa fazer mediação, ela precisa ter um rumo, precisa estudar sobre, porque assim, para fazer um grupo de apoio, você não precisa só ter aquela vontade e aquele desejo de fazer, a disponibilidade de tempo. Você precisa estudar um pouco sobre luto, precisa estudar sobre os fatores que levam a pessoa ao suicídio, como é que a pessoa passa por esse processo de luto, não se engessar ou cristalizar conceitos, né, de dizer, isso ocorre dessa forma, porque cada pessoa passa pelo seu luto de forma individual,
com os recursos que ela tem, ela vai enfrentar o luto já com as experiências que ela teve no passado de situações difíceis, mas também com se projetando para a vida com o que ela tem, com o que ela pode reconstruir a partir dessa perda. E como ela vai reconstruir. Uhum. Me diz uma coisa, e na casa espírita, a gente consegue fazer esse acolhimento, essa pós-venção a essas Consegue, pessoas consegue, lutadas? consegue muito bem, até porque a casa espírita ela já se propõe a isso, a acolher as pessoas. Ela já tem esse clima assim, de compaixão, de acolhimento. Então, assim, é um local muito favorável a se construir um grupo de apoio e que eu acredito assim, que já tem até algumas casas espíritas que já iniciam esse processo de acolhimento ao luto. O que é importante no grupo de apoio é porque ele se torna um local de partilha de experiências, de partilha de sentimentos, de partilha de ressignificação, como e um ajuda o outro. É importante que tenha um mediador para que possa conduzir esse grupo, que ele tenha uma forma de acontecer, que tem algumas, que ele seja previsto como começar, como terminar, como é que faz o acolhimento, o fechamento, e como é que esse grupo vai ser vai circular, qual vai ser o movimento desse grupo. Como acontece nos grupos de apoio? As, as, Só a Adriana perguntou se no grupo de apoio precisa ser psicólogo. Tu acha que precisa não, para não mediação? precisa. Não, o grupo de apoio ele pode ser feito por uma pessoa religiosa, que, por exemplo, pode ser feito por um padre, por uma pessoa que tenha interesse, pode ser feito por um familiar enlutado, pode ser feito por um psicólogo que queira fazer um trabalho numa instituição religiosa, no caso espírita, e pode ser feito por outra pessoa que tenha interesse e que se aprofunde no estudo. É como é, a pessoa que vai fazer primeiros socorros psicológicos. Tem primeiros socorros psicológicos para enlutados, para pessoas para situações de suicídio, né? Então, assim, não precisa exatamente ser uma pessoa da área de psicologia. Qual é a vantagem de ser um psicólogo e que seja um espírita? Porque você está unindo é, é, duas situações bastante favoráveis. Você está fazendo a confluência de dois saberes, de dois conhecimentos, que você pode muito bem mediar esses dois saberes. Né? É importante para que aconteça esse grupo que quem vai mediar o grupo tenha também conhecimento sobre o processo de luto e que tenha algum conhecimento sobre o suicídio, sobre prevenção, sobre prevenção do suicídio, para que possa mediar e entender quais são os sentimentos que estão chegando ali. E no grupo, ele funciona mais com a palavra. É permitir a fala, permitir a narrativa, permitir o choro, que no grupo acontece o choro. É onde a pessoa pode contar a história do seu indivíduo, a história dessa relação que foi rompida, mas que continua, como onde é que eu vou colocar essa pessoa na minha vida, porque eu não posso seguir deixando ela para trás, eu não posso esquecer ou deletar uma pessoa que eu amo. Então, qual é o lugar que eu vou colocar essa pessoa para que eu possa seguir, para que eu possa ressignificar a vida? Então, assim, o que é importante no grupo? Você ouvir histórias, você contar a sua história, porque é como ele vai se costurando ali, como uma coxa de retalho, um bordado de muitas mãos. E as pessoas vão se construindo ali num processo que tanto você está projetado na morte, porque você precisa falar dessa morte, você precisa falar dos seus sentimentos, do sentimento de culpa, de julgamento, do que você poderia ter feito, e se do desamparo, que muitas pessoas dizem assim, se me amava tanto, por que que me deixou? Então, assim, como entender essa relação? Porque a pessoa que se foi não deixou de amar. Ela só estava num sofrimento tão avassalador que ela não conseguiu dar conta. Mas em momento nenhum ela pensou assim, eu vou fazer isso e vou deixar as pessoas sofrendo. Seria como chamar que
dizer que essa pessoa era insensível, né? Então, assim, esse que a sociedade julga, às vezes, dizer, ela não pensou, essa pessoa não pensou que os familiares iam sofrer, não pensou como era que, como deixou o filho, ou como deixou a mãe. A questão que a gente tem, precisa mediar no grupo, não é essa questão de desamparo, ou fortalecer esse desamparo, mas mostrar, assim, que a pessoa não ficou desamparada por uma questão de egoísmo daquela outra. Ela ficou porque aquela outra estava sofrendo tanto que não dava conta dessa dor, né? Então, assim, o que se traz, os sentimentos que se traz muito é um sentimento de culpa, um sentimento de impotência. E se eu tivesse chegado, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse percebido, né? É um sentimento de julgamento da sociedade, às vezes raiva mesmo. Tem muito sentimento de raiva, assim, de amigos, de pessoas que podiam ter percebido ou ter alertado e não fizeram. Às vezes tem raiva de Deus, porque a pessoa pensa assim, como que aconteceu isso comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que sempre tentei levar minha vida corretamente, ajudar os outros, ser empático, ter compaixão, e veio acontecer comigo, né? Então a gente precisa ressignificar esses sentimentos. Eu fiquei pensando numa pergunta assim, né? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei, né? Sempre acontece essa pergunta, né? E isso é uma pergunta que pesa muito para o enlutado, pesa muito para que ele consiga retomar a vida. O processo de luta é um processo muito difícil e é um processo de altos e baixos, porque às vezes você vem num processo de evolução e aí de repente você lembra de uma coisa que aconteceu e aí volta todo. Então, assim, é como se fosse ondas, né? Mas quando a pessoa, assim, o que foi que eu fiz ou o que foi que eu deixei de fazer, a pessoa também pode lembrar. E o que foi também que eu fiz para que isso não acontecesse? Quantas vezes eu tive presente, quantas vezes a gente conversou, como eu sou impotente, como nós somos impotentes de não dar conta da vida das pessoas, né? Então a gente tem que se colocar também nesse lugar que nem sempre nós estaríamos presentes e nem sempre nós teríamos tanto poder de não deixar acontecer. O ideal é que a gente veja, que a gente perceba, que a gente não deixe acontecer. Mas muitas coisas vão sair do nosso poder, vão sair assim, das nossas possibilidades, né? É aquela coisa, né, Lucinaura? Por mais que a gente ame, a gente faça tudo por aquela pessoa, mas no final a escolha vai ser dela, porque ninguém pode ser onipresente o tempo todo, né, diante daquela pessoa, para protegê-la, né? É, Então, assim, é uma responsabilidade, a vida é uma responsabilidade muito nossa. Por mais que a gente acolha, a gente ame, a gente proteja, a gente busque prevenir aquele tipo de pensamento, comportamento, mas também é a escolha do outro, né? é, Porque ninguém pode ser presente. e aí fica assim, o pensamento de que como o suicídio ou a pessoa pensar em não mais viver é tão pesado e é tão vergonhoso que às vezes a pessoa que está sentindo tendo essa interação, ela tem vergonha de dizer para alguém, né? Então, assim, quando a gente começa a abrir essa discussão, quando a gente começa a trazer essa discussão para casa, para os nossos contatos, para os nossos núcleos sociais, para os nossos grupos, a gente começa a abrir para que as pessoas que estão passando por situações difíceis, que estejam angustiadas, que estejam tendo mesmo ideação suicida, achando que a vida não faz sentido, que as coisas não fazem sentido, que elas possam se abrir e falar, porque às vezes a pessoa não fala porque tem medo do julgamento. E aí, É, ela tendo essa percepção de que ela vai ser acolhida e que não existe nada tão absurdo nessa situação de estar se sentindo assim, que ela pode chegar para alguém que ela confia e pedir ajuda, a gente já está fazendo uma forma de prevenção com esse tipo de divulgação, né? A gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer muita coisa. A gente pode evitar com muita certeza, coisa. muita coisa.
O Grey perguntou se o Instituto Biadotti faz a formação de mediadores de grupo. Vocês fazem formação de mediador de grupo? Olha, Ainda ela está querendo colocar em algum lugar aí, ó. Ainda não, mas eu, assim, eu pretendo fazer no próximo semestre, é, fazer uma mediação ou uma qualificação, ou junto com alguém, fazer qualificação para que esses grupos possam germinar grupos em vários locais, para facilitar, porque às vezes a pessoa tem vontade de participar do grupo e tem uma dificuldade de acesso, mora longe demais, ou então não tem um transporte que chegue até esse local. E eu acho que se a gente conseguisse ter vários grupos na cidade, teria várias formas de ajudar mais pessoas. E assim, o grupo. O Gay está até dizendo assim, ó, só um instantinho. O Gay está dizendo assim, já tem um aluno. Eu disse, querido, o senhor é o segundo, porque eu sou a primeira. Na realidade, a gente já combinou, não foi? A gente pode montar uma qualificação para a formação de alguns grupos em alguns lugares, porque assim, o grupo acontece muitas mortes por suicídio, sim, mas o familiar que tem essa energia para ir até o grupo, que se dispõe a falar, buscar essa ajuda, não é tão significativo quanto o número de suicídios. E às vezes acontece por essa falta de proximidade, de locais que eles se sintam também atraídos para ir, né? E normalmente os grupos eles funcionam entre 3 pessoas a 12, 15 pessoas. Entre 12 e 15 pessoas dá para fazer um grupo. Assim, você pode ter um dia que tem um grupo com 2, 4, 6, 8, mas tem um dia que tem um grupo com 15 pessoas. E um grupo com 15 pessoas. Vou falar até uma coisinha que a gente conversou algum tempo atrás, antes da pandemia, né? Que era justamente que eu estava indo lá para poder me qualificar, que eu queria fazer um grupo na parte sul da capital, Foi. justamente para dar esse acesso para quem mora pro lado de cá. Eu vou te dar um exemplozinho de uma pessoa que chega numa casa espírita. Pode ser? Pode ser. Pronto, ó. Por exemplo, uma pessoa chega na casa espírita e o motivo é o desencarne por um ente querido, por suicídio. A pessoa chega naquele desespero imenso, né? Porque para todas as pessoas, as mães lutadas, os pais, enfim, as pessoas lutadas, os familiares lutados, eles sempre buscam consolo na doutrina, justamente por causa do Chico, as cartas do Chico dizem muita coisa, o Newton Souza. Então, assim, essas cartas são muito consoladoras, porque ela dá a essa pessoa, né, que perdeu esse ente querido, aquela tranquilidade de que a vida continua, né, e que a única mudança foi o corpo físico, né, e que o amor continua, e que você não perdeu sua filha, que a sua filha está com você, e que o encontro é, sim, uma possibilidade, uma certeza, não é uma possibilidade, mas é uma certeza em um dado momento da vida, né? Mas, assim, quando a pessoa chega, como é que podemos acolher essa pessoa? Como é que a gente podia falar, né? Quando eu chego uma pessoa desse jeito, nessa situação, como é que a gente poderia acolher isso na casa espírita? Primeiro é ter empatia com a dor do outro, confirmar essa pessoa no que ela traz e estar disponível para ouvir. Porque nem sempre a pessoa está disponível para ouvir aquela narrativa toda que a pessoa está trazendo, né? Não julgar o que ela vai falar, mas o mais importante é você estar disponível para ouvir e deixar que a pessoa fale. Confirmar o que ela está falando, confirmar a dor dela. Quando eu digo confirmar a dor dela, é assim, se ela está dizendo que tá doendo, que aconteceu daquela forma, você diz, não, mas não é assim, não. Não, é assim porque ela está dizendo que com ela está acontecendo dessa forma. Não é momento de trazer um exemplo de superação de outra pessoa porque ela quer falar da dor dela. É deixar que ela fale também dessa pessoa que partiu, que ela ama muito, que ela precisa contar a história, porque ela precisa ressaltar pelo menos as coisas boas dessa pessoa aqui. Porque normalmente a pessoa vem ouvindo assim,
que a pessoa que morreu por suicídio cometeu um pecado mortal, um pecado imperdoável, que a pessoa foi para o inferno, que na própria casa espírita, às vezes acontece da pessoa dizer assim, ela foi para o vale dos suicídios, foi para o umbral, e a pessoa fica desesperada. Como é? Minha pessoa estava sofrendo aqui muito, pensa que vai para um lugar de descanso e de paz e vai sofrer muito mais. Isso é desesperador. Então, assim, a pessoa chega na casa espírita, a primeira coisa é deixar que ela fale. Não interromper o tempo todo trazendo passagens assim, do evangelho, ou trazendo histórias de outras pessoas. Deixar que ela fale, deixar que ela chore, porque o choro também é uma forma de elaborar esse luto. E aí a pessoa diz assim, não chore porque ela vai sofrer muito mais onde está. Então, assim, fica difícil você engolir o choro quando você perdeu alguém que você ama muito. Quando você não sabe como é que você vai retomar a sua vida sem essa pessoa. Você está desorganizado em tudo, porque você dorme e acorda pensando nessa pessoa, e aí chega alguém e diz que essa pessoa está sofrendo, como é que essa pessoa está? Então, tem E que muitas... ainda tem que engolir o choro, né? E que ainda tem que engolir o choro. Ela está Isso se sofrendo. consegue. A pessoa, olha como é absurdo. É. A pessoa que você ama desencarna e ela está lá no Vale dos Suicidas, que é terrível, Uhum. né? Que você já faz um negócio assim pesadíssimo. E você ainda tem que engolir o choro, porque nem chorar você é permitido, como se o choro não fosse terapêutico. O choro é extremamente terapêutico. Exato. Então, assim, é acolher, é confirmar o que ela traz de sofrimento, é acolher a narrativa dela, é acolher o choro dela. E se a pessoa, se for tão dolorido para quem está ouvindo, ou se a pessoa não souber, porque tem situações que são tão difíceis que a pessoa realmente não está preparada para dar uma resposta, para fazer um diálogo, ser uma relação dialógica ali, né? Então, deixa eu falar, e depois pergunto como é que ela está se sentindo, né? Como foi para ela falar, ou se ela quer falar mais sobre isso, mais sobre algo, né? E nunca julgar a pessoa que morreu, como também não julgar a pessoa que está trazendo ali. Não julgar se, assim, e por que que isso aconteceu, ou e se você tivesse chegado antes, seria tão bom, ou então isso foi uma colocação que as pessoas trazem que é extremamente doloroso, assim, não, Deus escolheu, foi a hora dela, foi Deus que quis assim. Quer dizer, a pessoa se sente muito, muito pior do que o que chegou se a pessoa disser assim, que foi escolhida por Deus, ou então foi você é forte, você vai passar, você foi escolhido porque você é forte, você vai passar por essa dor. Todos nós, o luto, ele não livra ninguém. Todos nós passaremos em algum momento da vida pelo luto. E isso faz parte do ser humano, né? Então, assim, preciso que a gente também esteja preparado para isso, para saber da finitude, para saber que a gente pode perder as pessoas que a gente ama, e perder por suicídio é uma das possibilidades, né? Então, assim, a gente precisa começar a quebrar os tabus, quebrar os estigmas que tem com o suicídio e acolher o enlutado como uma pessoa que está sofrendo muito e que ele precisa se reorganizar, ele precisa se adaptar à vida, precisa se reconstruir, se ressignificar o que ficou para que ele possa continuar a viver, né? E isso da melhor forma possível, já que a pessoa vai ter que sobre... Agora, isso não tem um tempo definido, porque o luto, não dá para você dizer que o luto vai ser 1 ano, 2 anos, o luto pode ser muito tempo. Eu me lembrei, sabe o quê? Do DSM-5. 3 meses para você ficar pronto para. Não, só dava a impressão que era assim: 3 meses de luta e você fica pronto. Só faltava dizer que era para a próxima, né? Exato. E eu, só faltava dizer isso. Eu achava assim, eu sempre achei isso um absurdo. Ainda tem uma proposta assim. Como é que eu vou imaginar quanto tempo o outro vai ter em relação ao luto? Sim, olha, assim, nós somos únicos. Eu sempre falo isso em todas as palestras. Somos únicos. Como você me falou, cada um tem sua história. A sua história é uma, a minha história é outra. Somos histórias completamente diferentes, somos formas de olhar completamente diferentes. Como é que eu vou dizer que os nossos lutos possam ser de 3 meses? Ou então, Entende como assim? pode se encaixar, né? Em regras. É,
Né? Assim, e mais do que isso, vira patológico e você, por favor, toma uma Uhum. medicaçãozinha e mantenha-se em terapia com medicação. Isso. Lógico, é muito boa a terapia. Se houver necessidade de tomar medicação, também, em alguns casos, é necessário, quando a pessoa não tá bem diante daquilo. Mas, assim, não se considera luto patológico, né? O que considera é luto. O É, luto, por si só, é uma dor. Né, um sofrimento psíquico, né? Um sofrimento doloroso, imenso, né? e, e é esperado que a gente sofra, porque você tá partindo uma pessoa que você ama muito. E aí você, normalmente, principalmente nessas mortes violentas, é inesperado. É um choque muito grande você perder alguém e você não pode fazer nada para salvar a vida dessa pessoa, ou se você pôde, você não conseguiu salvar. Então, é um choque. Realmente, a pessoa passa por um período de adaptação muito grande, porque você vem vivendo a vida com essa pessoa, você tem todo o projeto ali, não foi só a pessoa que morreu. Morreram todos os projetos que você tinha com essa pessoa. Você vai ter que reorganizar a sua vida, né? Além de ter perdido a pessoa em si, perdido alguém que você ama, você perdeu também o que seria essa pessoa que você tinha projetado no futuro com ela, né? Então você perde o seu mundo presumido. E aí você vai ter que se organizar. Como é que uma mãe, um pai, um irmão, um filho vai se reorganizar em 3 meses, em um ano, quando você perde alguém que você ama muito? Assim, o primeiro ano de luto é o ano mais difícil, porque é o ano assim, todas as datas que vão se seguir dali naquele próximo ano, você vai lembrar que no ano passado, no São João, fulano estava aqui. No Dia das Mães, fulano estava aqui, nós fizemos isso. Então, tem todo um ano pela frente de lembranças muito fortes de no ano passado, fulano estava aqui. Que aí tem até um livro que é bem interessante, que é o Ano do Pensamento Mágico, que essa autora ela vai falando sobre a morte do marido e sobre esse ano do pensamento mágico, que é o primeiro ano de luto. Então, assim, o luto, ele Lembra o nome dela? é John Johnny. John Johnny? É, eu tenho Adoro. esse livro. Esse é muito Eu quero interessante. saber o nome desse livro. E aí, voltando a essa questão do luto, pode ser que a pessoa reorganize sua vida, ressignifique tudo na sua vida, mas ela escolheu não deixar essa pessoa para trás. Então, é muito importante que a gente consiga encontrar um local seguro na nossa vida para essa pessoa. Muitas pessoas precisam fazer isso, porque se você não vai conseguir andar, caminhar, ver futuro, se você não conseguir levar essa pessoa também. Isso não é doentio, isso não é complicado, isso não é patológico. É uma escolha. Eu não conseguiria viver minha vida, levar minha vida para frente, se comigo eu não levasse minha filha. Então, assim, não tem como, a mínima possibilidade de eu esquecer e não tem a mínima possibilidade de não falar sobre ela, de não falar dela. Então, assim, para que eu me organize, eu precisei disso. Assim, eu tenho que escolher um local seguro na minha vida para que essa ausência não me mate, né? Então, assim, a gente precisa encontrar. Desculpa, interessante você dizer isso, porque lembra que eu sempre falei para você que eu disse assim, Bia está aqui do seu lado, porque Uhum, você fala uma presentificação tão linda, porque é a verdade. uhum, Você tem duas filhas, você não uhum, teve, você uhum. tem duas filhas, elas estão com você sempre. Isso. Eu penso dessa forma. E assim, eu conheço outras pessoas, inclusive uma vez no grupo, nós fizemos uma dinâmica, e aí cada pessoa ia escrever como ela se sentia naquele momento, né? E aí essa mãe escreveu assim que ela precisava se sentir uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito linda, porque assim, é só nessa pessoa bonita que ela conseguia achar um local, o melhor local do mundo para colocar a filha dela. Porque assim, não tinha outro local que ela pudesse colocar que não fosse um local muito bonito. Por isso que ela queria ser uma pessoa muito bonita, queria ser uma pessoa muito boa. Então, assim, é uma forma de ressignificar
a vida, de É, de se adequar, de mudar, de se projetar para o que é bom também. É você não cristalizar só na dor, no sofrimento, no perdi e pronto, ficar naquele sofrimento. É doloroso demais, é muito sofrido. Assim, a pessoa não esquece nunca, mas tem como a gente se ressignificar em projetos, é você aprender uma coisa nova, é você ajudar outras pessoas, é, por exemplo, fundar ou participar de um grupo de apoio, levando a sua experiência ou aprendendo com outras pessoas, né? É você procurar se projetar para a vida, né? E aí na e casa. assim, eu até vou falar uma coisa para você. Você sabe, todas as vezes que eu lhe vejo, eu sempre elogio, né? Você sabe que eu sempre lhe chamo de guerreira. E você colocou sua filha no canto mais lindo que poderia ser, que é dentro do seu coração, o coração de uma guerreira, de uma mulher vitoriosa, linda, que assim, eu tenho um amor imenso, e eu digo isso para todo mundo, imenso em poder conhecer e poder conversar e ter sempre uma intimidade muito grande com você. Eu tenho assim, um amor imenso. E Ah, Bia, assim, Bia tem a melhor, Bia e Alice tem a melhor mãe assim, do mundo. Assim, obrigada. Maravilha. eu falo, eu só tenho a elogiar, sempre, você sabe disso, e é muito verdadeiro. Eu fico super agradecida e emocionada com esse elogio. Mas Então, não tinha como assim, não fazer, né? Não tem como não. Olha, quando se fala de Bia, quando se fala de você, quando se fala sobre os enlutados, não tem como a gente não se emocionar, sabe? uhum, Não tem como se emocionar, porque eu vejo sempre uma guerreira que busca trazer guerreiros, sabe? Que busca trazer dentro desses pais, dessas mães, dessas pessoas que estão, esses familiares que estão enlutados, eles descobriram os grandes guerreiros que eles sim, são. as pessoas Mas, hã? As Pode pessoas se continuar. redescobrem nessas narrativas, elas se redescobrem o quanto elas têm assim poder, porque assim, nesse tipo de luta você tem que ter duas forças. Uma força para enfrentar esse luto, essa perda, e outra força para se projetar para a vida, né? Então você tem que buscar assim duas forças, porque você não pode sair do luto sem você viver o luto, sem você passar, É, né? Não tem como você sair do luto. Você pode negar, você pode deixar para depois, mas você não sai do luto sem você viver o luto. Então, eu sempre falo para as pessoas que vêm perguntar para mim, por onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer com isso? Eu digo, você, infelizmente, a coisa já aconteceu, infelizmente. O que a gente precisa hoje é um pegar na mão do outro. Eu estou falando isso como terapeuta, como uhum, psicólogo, né? sim, Pega na mão de você e a gente vai passar por aquele inferno grande que é a dor. Aí quando eu uhum, falo inferno, é a dor, né? uhum. Porque é difícil, não é fácil você passar. Mas assim, e eu vou ficar bom disso? Não, você não vai ficar bom da dor, mas você vai poder conviver com ela. Há uma diferença de você É, bater de frente com ela e você ter ela ali como uma cicatriz, né? De batalha, de dificuldades, mas que foram trazidas, né? Trazidas e ressignificadas. o que eu percebo é assim, é que esse processo de luto, a dor se modifica, ela vai se transformando, o sofrimento vai se transformando, e aí um dia você percebe que você se adaptou à vida. Lógico que você não esquece, você tem saudade, mas que você consegue se adaptar à vida, você consegue retomar seus projetos, você consegue ver luz, você consegue ver beleza nas coisas, você consegue sentir o gosto das coisas. Então, assim, não é um processo que você precisa, que você fique quieto para passar, porque ele não passa sozinho. Assim, quando você, no processo de luto, você é como se você tivesse que. Você sente muita tristeza, você sente muita dor, mas ele também lhe impulsiona para você procurar sair daquela situação. Eu percebo muito isso também. Por mais dolorido que seja, por mais sofredor que seja, as pessoas sempre chegam no grupo com esse sentimento de que eu vou passar por isso, mas eu preciso encontrar como é que saio daqui, como é que eu ressignifico essa situação, como é que eu dou conta da minha vida, dou conta dos meus outros filhos, dou conta
das pessoas que também estão ao meu redor. Então, assim, eu vejo muito essa questão assim de você estar projetado para a morte do outro, para a morte, para a partida, para a perda de quem você ama, mas também você está projetado para a vida, para querer passar por aquela situação. E aí não tem como passar rápido, você vai passando, vai absorvendo esses sentimentos, vai percebendo como é que vai acontecendo, e com o tempo você vai vendo assim que ele assim vai atenuando um pouco essa dor, mas você também percebe que ela nunca vai passar completamente, porque um dia vem uma lembrança, um dia vem as datas de aniversário, vem as datas de dia de falecimento, vem encontra um amigo que daquele filho que cresceu, que virou outra pessoa. Então, assim, são emoções que a gente vai sentindo, mas essas emoções vão se transformando, mas nunca vão São deixar. emoções pontuadas, né? Elas são Uhum. pontuais. Elas É, são em alguns períodos, né? Agora, então as quer dizer, então, assim, emoções. quando a gente fala, então quer dizer, quando a gente fala sobre amparar um familiar enlutado dentro de uma casa espírita, então é basicamente também aquilo que eu falo muito no Guardião da Vida, que o Geab faz, que a gente faz o Guardião da Vida, né? O Gatekeeper, na casa espírita. E tem uma fala específica que eu sempre digo a todos, assim, eu falo, e são três letrinhas, ou são três vezes a mesma palavra. Ouvir, ouvir e ouvir. Quer Uhum. dizer, não julgue o outro, apenas escute. Não com olhar de espanto, mas com olhar de amparo, olhar de Uhum. acolhimento. Acolha, ouvindo, ouvindo e ouvindo. Não é Uhum. hora de dizer que fulano está no não sei aonde, ou não sei, você nem sabe, você não sabe de nada da É, vida daquela pessoa. Apenas escute e acolha aquele ser que está em muita dor. Porque tem, talvez procurou muito vários locais para serem ouvidas, né? E aí ela buscou a casa espírita justamente porque tem um consolo da reencarnação, da continuação da vida, do processo de poder ouvir, um dia ter uma psicografia do filho, tem uma do pai, da notícia. mãe doente, né, Uhum. querido? Tem uma notícia. Ter uma notícia, ter aquela cartinha que vai dar aquela alegria imensa, de Uhum. saber que você precisa continuar com aquele ser dentro de você, porque o que vai ficar não é o que aconteceu Uhum. naquele ato que vai conduzir aquela pessoa, não é aquele ato que vai dizer quem é ele, mas é todo um processo de vida, de É, amor, de manifestação de carinho, né? tem toda a história de vida da pessoa. Eu acho importante quem vai acolher alguém é se perceber, ao falar, prestar atenção no que vai dizer. É você tá bem preparado mesmo para acolher essa pessoa. Porque tem narrativas que machucam. Às vezes você está falando a sua história e a pessoa vai pontuar exatamente o que você não gostaria ou você não tem respostas, né? Por que que a pessoa fez isso? Ou então, assim, essa questão mesmo do julgamento e você não fez nada e você não percebeu e onde era que você estava. Quer dizer, você já se sente. Muitas vezes a pessoa já está se sentindo culpada. E vem alguém e interroga, vem com interrogatório. Então, assim, escute, se perceba, veja a melhor forma. Se você não tem o que dizer, pergunte como é que eu posso lhe ajudar? O que é que eu posso fazer por você? Que isso aí já é muito. Se você perguntar para um enlutado que vai chegando numa casa espírita, assim, procurando um local para ser acolhido, e a pessoa perguntar como é que eu posso lhe ajudar, o que é que eu posso fazer por você, basta dizer isso que a pessoa vai começar a falar das suas dores, falar dos seus amores, falar do que aconteceu, como foi que esse rompimento, como foi esse vínculo que foi quebrado, como essa relação continua agora, porque a gente, como pai, como mãe, como a gente não perde a relação nunca. É uma relação que só se modifica. Mas todos os dias você vai lembrar dessa pessoa. Tem uma continuidade. Não tem como você romper totalmente, porque senão você teria que romper com sua própria vida. Não Tem interditar, até não interditar o desculpa, choro. Uhum. pode falar, desculpa. Sim, aí não interditar o choro da pessoa e também não mudar de assunto, porque às vezes a pessoa está falando, está tão
angustiante para quem está ouvindo, que a pessoa muda para outro assunto ou vai falar de outra coisa que não tem nada a ver com a narrativa que essa pessoa está trazendo. Não, além de não interromper, não apressar, sabe? Que a pessoa termine de contar a sua história muito rapidamente, porque às vezes a pessoa vai contar a história de 1 hora e meia, então você precisa, é como se fosse os primeiros cuidados psicológicos, você tem que estar disponível para ouvir. Isso pode ser 20 minutos, mas pode ser 1 hora e meia, né? Então, assim, realmente, se você não souber o que falar, você pergunta o que pode fazer por essa pessoa. E se ela tiver alguma coisa que você já deu uma abertura muito grande, o que é que eu posso fazer por você? Como é que eu posso lhe ajudar? Com certeza a pessoa vai dizer o que é que ela está precisando. E se ela já falou bastante, já ajudou muito, né? Não julgar a pessoa e principalmente não julgar a pessoa que morreu por suicídio, porque isso fere demais. A única pessoa que pode Eu julgar. até peço desculpa por às vezes estar interrompendo, mas é Não por causa da pode, estrutura da live, tá? não pode ficar à Mas olha, vontade. teve uma pessoa que perguntou no grupo no Story do GEAV que como é que ela poderia lidar com essa culpa, né? Que, por uma perda que tanto maltrata. Pensou que foi uma pessoa que deve ter perdido algum ente querido por suicídio, né? Como é que ela lidar com essa culpa? Eu Não, penso que a gente já falou muita coisa, que foi justamente é, os grupos de apoio a casas espíritas que pessoas possam acolhê-las. Eu penso que a gente já também falou sobre a questão de fazer, sei lá, um tratamento psicológico, do acolhimento dos familiares a essa pessoa. Eu penso que já falamos muito, mas assim, eu não queria deixar de dizer que estava fazendo a pergunta para ela, né? tá certo. Mas é muito importante falar sobre essa questão da culpa. E porque muitas pessoas chegam lá no grupo de apoio ou lá no Instituto, a gente tem um projeto que é o Abraço de Bia, que a gente, só abrindo um parênteses, mas eu vou falar da culpa, que quando assim a pessoa que morreu, a família está passando por um luto por suicídio recente, alguém conhece o trabalho do Instituto, aí faz essa conexão entre o Instituto e essa família e a gente faz essa visita à família como um primeiro acolhimento, o que não está acontecendo nessa época de pandemia. E aí a gente Ok. vai nessa casa, a gente pretende retomar em julho. E a gente faz um primeiro acolhimento como se fosse um grupo de apoio na casa da família. E trazem muito essa questão da culpa. É lógico que até assim nas referências vem muito falando sobre a questão que o enlutado se sente culpado. Culpado, é lógico que você sente porque você precisa achar um motivo para aquilo, achar um culpado, por que aquilo aconteceu. Você não pode culpar só a pessoa que morreu por suicídio. Você se culpa por quê? Porque não percebeu. Ou se percebeu, se a pessoa deu sinais, você não tomou nenhuma atitude, você não tomou nenhuma ação. Ou se tomou, não foi eficiente para essa situação. Então, assim, assim, eu percebo que a gente conversa muito sobre é que você não deixaria uma pessoa que você ama muito morrer. Então, assim, você faria qualquer coisa para isso não acontecer. Então, assim, o que aconteceu é que você pode ter sido impotente para que tivesse evitado. Mas a gente não pode carregar para o resto da vida a culpa pela morte de alguém que a gente ama muito. Isso seria muito pesado. Era escolher viver para o resto da vida carregando essa culpa. Então, assim, o que você pode mudar é a forma de ver quais eram as oportunidades que você teve para evitar e como também você teve possibilidade de não evitar, ou então teve situações que você não teria como evitar, ou não estava ao seu alcance. A gente não tem, não é onipotente nem onipresente para que a gente possa evitar acidentes ou evitar suicídios, que não é acidentes, ou evitar que as coisas aconteçam. Então, assim, a minha lógica é esse pensamento, que eu amo tanto essa pessoa que eu jamais deixaria acontecer sem que eu pudesse fazer o máximo que eu pudesse fazer. E assim, e mesmo que
Eu até peço perdão, porque eu vou ter que atrapalhar. Mas sabe o que é o negócio? Olha, a live está tão maravilhosa, nosso bate-papo, que acabou o tempo. Então, Tão tem. maravilhoso que está sendo. Se eu pudesse, eu passava mais meia hora, uma hora com você, porque é um prazer sempre muito grande. Mas a gente vai ser derrubado já já pelo Instagram, porque, Certo. infelizmente, é uma hora que a gente tem aqui. Mas, minha querida, desculpa eu ter interrompido, estava maravilhosa a sua dissertação. Mas, assim, eu agradeço demais, em nome Eu que do GEAB. agradeço. Nem percebi que tinha passado tão rápido. Passou E, voando! Eu não e te aí, falei que ia ser um bate-papo? uhum. Eu não disse que ia ser um bate-papo maravilhoso, e realmente foi, está sendo. Então, assim, minha querida, já são 8 horas, a hora de eu ter que desligar. Então, assim, eu agradeço demais a todos que estiveram aqui conosco e a você, principalmente. Muito obrigada. É Eu uma que pena, mas a agradeço. gente vai. Foi uma oportunidade muito, muito grande. E aí eu só queria deixar para as pessoas assim, que tenham fé na ciência, se não for na ciência, tenha na religião, se não for na religião, que tenha na espiritualidade, mas é muito importante que a gente tenha fé e acredite na vida. É Que isso. bom, Dá um abraço também. para todos. Olha, minhas palavras são suas. Que bom. Gratidão, minha linda. Ó, a gente vai conversar Beijo. depois do telefone. Muito Beijo. grata. Foi um prazer, Beijo. gente. Um abraço a Prazer. todos. A live vai ficar no YouTube do GEAV. Fiquem à vontade para poder ver. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá também no YouTube. Um beijo, gente. Tudo de Beijo. bom. Tchau. Tchau.